nós faremos aqui um paralelo entre Moisés e Cristo. Moisés foi um tipo de Cristo, nós chamamos de protótipo, né? Protótipo, tipo de Cristo. Protótipo é modelo, né? Egito simboliza o sistema deste mundo. Faraó está como símbolo de Satanás. A dura servidão dos israelitas lá no Egito é um símbolo da escravidão do pecado. Assim como muitos, até hoje, estão escravizados pelo pecado e não conseguem largar. Às vezes até desejam, anseiam por uma vida nova, mas não conseguem, porque estão escravizados. Então Moisés libertou os israelitas de um poder político e temporal. Agora Cristo nos liberta do poder do império das trevas e do pecado. E quando Cristo liberta do império das trevas, do pecado, a pessoa é livre e não é mais escravizada pelo pecado. E aí você pode perguntar, mas como que pessoas são escravizadas? Sim, há espíritos imundos que escravizam pessoas, há demônios que escravizam pessoas, pessoas estão se consumindo nas drogas, nos vícios, na prostituição, em todo tipo de degradação, porque se tornaram escravas do pecado. Então temos aqui uma tese: se a libertação dos israelitas do domínio de Faraó foi uma sombra da verdadeira libertação do ser humano, do domínio do diabo e do pecado, então, por certo, as armas dadas a Moisés são as mesmas usadas por Cristo e sua igreja. E aí que está o X da questão. Como que vamos interpretar essas armas? Como que vamos interpretar esses sinais de autoridade? Então vejamos aí os 3 sinais. O bordão que vira serpente, Êxodo 4, 2 a 5. A mão que fica leprosa, né? Ele coloca a mão ali no meio de sua roupa, no seu peito, retira, está leprosa. Depois coloca outra vez, está limpa. E o vaso de água derramado que vira sangue. Então, de posse e de autoridade para operar sinais, milagres, Moisés cobra ânimo, vai para o Egito, acompanhado de Arão, e ele vai ali para cumprir a missão, enfrentar o Faraó e mostrar o que Deus queria. Eu creio que não foi difícil para ele conseguir ali a audiência, era conhecido, né? Eu creio que muito conhecido. Então, diante ali do Faraó, ele anuncia a sua missão. E ele pede então permissão para que todos os escravos celebrem a Deus um culto no deserto. Ele não está dizendo aqui, olha, eu vim aqui para tirar todo mundo daqui, a força de trabalho do Egito, os escravos, eu vim tirar esse povo daqui, não. Ele usa aqui de sabedoria, apenas pede permissão para que todos então saiam, celebrem a Deus um culto no deserto. Mas ele não vai ser atendido. Então, para reclamar aqui a autoridade, ou a sua autoridade como enviado de Deus, o Deus dos Hebreus, ele vai lançar primeiro ali a sua vara, o seu bordão sobre o chão, e aquela vara se torna uma serpente. E aí o que acontece a seguir? O rei chamou os mágicos e eles fizeram o mesmo. Mas a serpente de Moisés devorou a mágica egípcia. Então o poder oculto logo foi humilhado e cessou. E depois eles não conseguiram mais acompanhar os outros sinais. Então vamos aí à reinterpretação do primeiro sinal de autoridade, a autoridade sobre a serpente. Satanás, ele é chamado na Bíblia de a antiga serpente, Apocalipse capítulo 2, verso 9. Então nós temos que linkar esses textos. Satanás chamado de a antiga serpente. Satanás, nós sabemos que é o acusador, o perseguidor dos que servem a Deus. Então o homem que está em Cristo, ele tem autoridade delegada para pegar essa serpente pela cauda e imobilizá-la, imobilizar a ação maligna na sua vida. É o primeiro sinal de autoridade que Deus deu para o seu povo agora
a igreja. Pegar pela cauda. A cabeça da serpente, ela ficou reservada para o próprio Deus em Cristo, porque ele sim vai se ocupar de destruir Satanás. É o que garante para nós a Bíblia, a Escritura. Gênesis 3, verso 15: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então Jesus é aquele que vai esmagar a cabeça da serpente, e nós teremos o calcanhar ferido. E nós temos visto aí o calcanhar da humanidade ferido, os hospitais sobrecarregados, a doença, a dor, as perversões de toda a ordem, os presídios, a maldade, a violência, ao calcanhar ferido da humanidade. Mas há uma promessa de Deus. Então a primeira ação de cada cristão, reinterpretando esse primeiro sinal, é resistência. Resista o inimigo. Você sabe quando alguma coisa está fora de controle, quando alguma coisa não é normal, quando você está sendo atacada, comece a resistir, dobre o joelho, ore, clame ao Senhor, se revista desta autoridade dada pelo Senhor. Precisamos oferecer resistência, e não somente ficar ali lambendo nossas feridas, não ficar simplesmente ali choramingando, chorando, murmurando. Não, é o enfrentamento do dia a dia, em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos agora ao segundo sinal: autoridade sobre as enfermidades. Quando ele diz, coloque a mão no peito, Moisés coloca a mão, retira, a mão está leprosa, esbranquiçada como neve. Depois a nova ordem, coloque outra vez a mão, e aí ele retira, a mão está curada. Então este sinal, ele se opera na intimidade da vida comunitária. Você entende a figura da mão no peito? Intimidade da igreja, intimidade da vida diária da igreja. São aqueles sinais, aqueles milagres que vão acontecendo aqui no dia a dia. Eles não precisam ser propalados. Nós não precisamos ir lá na televisão, não precisamos ficar, alardeando. Não, esses sinais são feitos na intimidade da igreja. Não é um poder para promover marketing, mas um eloquente sinal de confirmação da mensagem do Evangelho. E a mensagem do Evangelho é a esperança para você, a cura para você, a paz para o seu coração, a perdão para o seu pecado. Você não precisa ficar sendo corroído por lembranças do passado, por acusações do passado. A justificação para a sua vida, a justificação remove a culpa do pecado, enquanto que Jesus perdoa o pecado. Mas quantos que têm o pecado perdoado, mas não conseguem justificação, porque não conhecem que a justificação elimina também a culpa do pecado. Então nós temos toda a cura no Evangelho, os flagelos, os males da vida, as aflições. Deus não tem prazer que nenhum dos seus filhos fique sofrendo, fique aí esmagado pelo peso das dificuldades, das lutas desta vida. Nós sabemos que Jesus curava os enfermos. Os apóstolos e até os diáconos e evangelistas, eles também operaram milagres. Nós temos escrito na Bíblia, vemos ali evangelistas no livro de Atos fazendo curas. Durante séculos a igreja de Cristo agiu operosamente com a cura divina. Felizes os crentes em Cristo Jesus, cujas igrejas usam esta ferramenta ministerial. Então Jesus outorgou aos seus discípulos poder para curar e libertar os cativos. É só olhar lá Mateus capítulo 10, quando Jesus despede ali os seus discípulos para fazer a obra. Jesus confere autoridade para eles ali. E vamos ao último sinal, a autoridade
da redenção. Se eles não te crerem, verso 8 e 9, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez creiam na evidência do segundo. Então, o primeiro sinal, a autoridade sobre a serpente, não convenceu o faraó. Depois, segundo sinal, a mão sobre o peito, não convenceu o faraó. Se nem ainda crerem mediante estes dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e as derramarás sobre a terra seca, e as águas tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Este é um dos maiores sinais. O sinal é basicamente o sinal do sangue. E podemos dizer que é o mais forte de todos os sinais, porque transcende o físico, e sua ação coloca a pessoa na eternidade. Os magos de Faraó, os macumbeiros de hoje, produzem curas, demonstram ter poder sobre o mundo espiritual, conseguem iludir, mas não conseguem oferecer o sinal do sangue de Cristo. Nenhum deles pode dizer: o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Eles não têm esta autoridade. Os magos tentaram imitaram pela mágica aqui, o primeiro sinal, mas não conseguem imitar este sinal, o sinal do sangue. Nenhum deles podem oferecer o sinal do sangue de Cristo. Nenhum deles tem poder para perdoar pecados. Nenhum deles tem poder para ministrar a palavra da salvação através de Cristo Jesus. Eles podem oferecer e iludir com outras coisas, mas não têm o poder que foi dado pelo Senhor Jesus através do Espírito Santo. Nenhum macumbeiro, nenhum satanista pode exibir o sinal da redenção. Nenhum deles pode exclamar: o sangue de Jesus está sobre mim. Eles não podem fazer isso, não têm autoridade para fazer isto. Nenhum deles consegue confessar que Jesus Cristo veio em carne, se tornou gente para desfazer as obras do diabo. Pelo contrário, eles estão fazendo a obra do diabo. Então toda a Bíblia é uma história manchada de sangue. Há um fio escarlate, um fio vermelho, que vai desde o Gênesis até o Apocalipse. Toda a mensagem do Evangelho gira em torno de um único evento universal: a morte sacrificial de Cristo Jesus. É o divisor da história, é o divisor da fé, a morte sacrificial de Cristo Jesus. O povo de Israel, ele foi poupado da morte pelo poder do sangue. Quando naquela noite da instituição da Páscoa, eles já haviam recebido a lei e instrução: pegue um cordeirinho macho de 1 ano, não deve ter nenhum defeito, separe, deixe ali apartado, depois no dia certo, vocês vão sacrificar no 14º dia, e vocês vão pegar o sangue daquele cordeirinho, vão colocar ali numa bacia, e vocês vão pegar a verga da porta, e vocês vão manchar com sangue, porque naquela noite passaria o anjo da destruição, e a casa que tivesse o sinal do sangue seria poupada. Mas só eles tinham esta orientação. Só os filhos de Jacó, os israelitas, tinham esta orientação. Os egípcios não tinham. E eles fizeram isto: pegaram o cordeiro, mataram, todos juntos ali, a família reunida na casa. Se a família era muito pequenina, 1, 2 pessoas, poderia se juntar a uma outra família. E ali eles ficaram naquela noite esperando. E quando deu meia-noite, o anjo da destruição passou, e as casas de todos os egípcios, os primogênitos, morreram. Mas onde havia o sinal do sangue,
aquela casa foi poupada, ali a morte não entrou, porque o sinal do sangue é o sinal por excelência, e cada um aqui precisa ter o sinal do sangue, e bem-aventurado aqueles que têm o sinal do sangue, que estão marcados com o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, a verga da nossa casa, o nosso corpo, marcado com o sinal do sangue de Jesus Cristo, aleluia. Então o devorador, o destruidor, ele não tem acesso. O segredo naquela época era o sangue aplicado lá no batente da porta. O segredo hoje, o sangue aplicado nas portas da nossa casa espiritual. Amém? Você tem certeza que já foi marcado com o sinal do sangue? Já se apropriou do sacrifício de Cristo Jesus na cruz? Se você não tem essa certeza ainda, você pode ter hoje essa certeza. Pedir para que Ele marque você, para que Ele sele você, para que Ele coloque o sinal do sangue. E o sinal do sangue será sinal de propriedade. O mundo espiritual verá aquele sinal e vai dizer: esse tem o sinal do sangue, pertence àquele que derramou o sangue na cruz do Calvário. E eu quero terminar com esse texto de Apocalipse capítulo 12, verso 10, diz assim: então ouvi uma grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Apocalipse 12, 10. Eles, pois, o venceram pelo sangue do Cordeiro. Você já tem o sinal da redenção sobre sua vida? O sinal do sangue? O ministério libertador de Moisés, ele se encerrou há séculos, sabemos disso. Agora o de Cristo, ele é perene, ele é para sempre. Moisés libertou o povo para colocá-lo numa terra prometida. Jesus liberta um povo para morar com ele para sempre. Será para toda a eternidade, meus amados. Não será apenas quando você está exercitando esta fé aqui e agora. Ela começa aqui e agora, mas é verdade, será para toda a eternidade. Moisés recebeu um evangelho provisório. Jesus Cristo trouxe um evangelho eterno, as boas novas da salvação, assim como eles lá no passado, as boas novas da libertação, mas era algo provisório. Se o império mundial daquela época precisou de poder, as dinamites de Deus para ser abalado, os impérios deste tempo também só serão abalados com as dinamites do poder de Deus, aleluia. E a dinamite está no nosso Senhor Jesus Cristo, está no Espírito Santo de Deus. É por isso que quando nós lemos Atos 1:8, recebereis dinamite, lá está escrito, recebereis poder. A palavra dunamis, do grego, recebereis dinamite. Para quê? Para que vocês possam testemunhar de Cristo aqui na terra, para que vocês possam viver uma vida não miserável, mas vocês possam viver uma vida abundante, uma vida que vale a pena ser vivida. Não está dizendo que você não terá uma vida de mar de rosa, não. Terá as lutas, teremos as lutas, as dificuldades, todas que são conhecidas de cada um de nós, mas nós teremos a vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, use os 3 sinais: autoridade sobre a antiga serpente, autoridade sobre as moléstias que vêm, sejam elas da alma, do corpo e do espírito, e a autoridade da redenção, o sangue de Jesus marcado em você. Que Deus nos abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo, amém.